Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao 38º podcast da Net5. Vocês têm noção que a gente está chegando já ao 40º? É uma loucura isso, né? Hoje, de novo, de volta para casa e recebendo o Thiago Santiago, que é arquiteto de soluções de IA da Pure Storage. E esse podcast tem um potencial aí, porque a gente discutiu previamente o que a gente ia falar e eu tô com a cabeça, já é grande, ela tá 50 vezes maior, porque a gente discutiu muito e tem muita coisa para falar aqui para vocês. E até por isso, né, obviamente quando a gente fala de Pure Storage e agora /IA, tem uma promessa chegando aí, tá com a gente o Rafael Carvalho, sócio da empresa, que atua, é o cara mais certificado e com o maior conhecimento de Pure Storage da América Latina, isso eu não sou o que falo, é o povo que diz, né? Então, assim, ele é o cara que tem muita experiência nessa área. Em infra, a gente trabalha junto há quanto tempo? 20 anos. Tá aqui para falar sobre Pure Storage e IA, né? Junto com o Santiago. E não se assustem, é o telefone dele mesmo, isso acontece... Cara requisitado é isso, né? Não é nenhuma. É isso aí, é o cara aí, ó, requisitado de Pure. Ficou com vergonha, ó, ficou vermelhinho. Tá de boas. E junto com a gente, de novo, o Wagner Christie, né, o cara responsável por segurança, sócio aqui da empresa. E tá aqui para a gente trazer contexto de não tanto segurança, como a gente sempre faz, mas mais de até regulação, regulamentos, enfim, e também o porquê que a gente precisa ter um cuidado especial com esses dados de IA. O último podcast que a gente fez de Pure, acho que foi o de Las Vegas, né, que a gente fez com o Vitor, um salve para o Vitor, e a gente falou lá sobre IA, que nos chamou a atenção que os equipamentos tiveram um salto de armazenamento muito grande, e a gente fez um vínculo, né, fez uma avaliação qual era a relação com o IA, né, e esse aumento de armazenamento. Mas o que o Santiago o Santiago, né? O que ele está falando de IA aqui a gente mergulha muito mais dentro disso, né? Então a gente queria falar sobre isso hoje. Pure Storage é um elemento dessa conversa e é o que justamente nessa questão de proteção, performance, né? E essa escala de armazenamento, esse aumento de armazenamento e a escalabilidade que isso vai precisar, ela é uma peça fundamental disso. Mas a nossa conversa aqui acho que vai ser mais ampla do que só armazenamento. E isso que é uma parte muito legal e até queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, porque está muito... tá trazendo um contexto e conseguindo fazer com que a gente e as empresas entendam melhor IA, né? Porque a gente começa essa fala com o medo de ficar de fora, né? Que tá todo mundo com esse medo. A gente fala de IA, tá todo mundo, tá aí, o que tu tá fazendo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso na minha empresa? Então esse medo de ficar de fora tá fomentando esse mercado, tá no hype, né? Acho que até por isso que o medo existe, quem não tá ali, né? E obviamente nesse início de hype, até pelo... Me ajuda que a gente falou antes, como é que chama aquele gráfico o Hype Cycle. O Hype Cycle, né? Então, do Gartner, onde eu tenho muitas soluções nascendo e que muitas vão morrer no platô, né? No vale, enfim. Isso. Chega no vale da desilusão e até chegar ao platô. Muitas vão morrer. Então, a gente também tem que ficar muito atento e poder falar sobre isso para que as pessoas entendam bem como usar IA e comecem a já entender aonde ela vai funcionar, para não ter uma série de iniciativas que acabem morrendo, né? Então, assim, falando sobre esse medo de ficar de fora, então vamos começar explicando para o povo, né? Como é que vocês da Pure estão enxergando IA? Como que a Pure está trabalhando com isso? A gente pode falar sobre esses projetos, esse Starter Kit, por exemplo, que eu acho que é um bom começo para a gente falar sobre isso, para depois ir abrindo, né? Como é que vocês estão enxergando o papel da Pure? Como que a IA, na visão de vocês, deve ser tratada pelas empresas, entendeu? E basicamente é espalhar essa mensagem que tu tá fazendo agora para todo mundo que está assistindo o podcast. Perfeito, vamos lá então. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, fruto de monstros aqui, pessoas altamente capacitadas, sou fã aqui dos meus amigos da Net5.
E, de novo, a gente está numa jornada, eu diria, né, para conseguir trazer essa visão para o mercado sobre a implementação de casos de inteligência artificial na prática. Muito mais do que AI, a gente está olhando para um conceito chamado AGI, né, que é a inteligência artificial geral. Falando sobre isso, a gente pode fazer uma espécie de preâmbulo aqui para entender de fato onde a gente está nisso, né? A gente está no começo de uma nova era. Todo mundo pensa assim, poxa, não, já passou, já está todo mundo falando de IA, todo mundo fazendo, eu perdi o bonde, eu estou muito atrás, eu estou muito atrasado nisso. Não, veja bem, a onda começou agora. A AI, ela começou de fato agora, porque a gente tem de fato, vamos colocar assim, papers e menções de inteligência artificial desde a década de 50. Eu li um paper muito interessante, o cara descrevia todo o conceito de machine learning na década de 1954, assim, muito interessante, só que não existia um poder computacional ainda para que aquilo fosse implementado. Então hoje a gente já tem esse poder computacional, tá? Inclusive tem um outro de 70 muito bom, 72, que ele passa o conceito de deep learning, né? E aí agora a gente consegue, agora não, a partir de 2010 na verdade, a gente consegue aplicar deep learning porque a gente tem as GPUs, famosas GPUs para isso. Então a gente passa por, de novo, todo um sistema de evolução ao longo do tempo para chegar onde a gente está hoje em dia, que de novo é o começo de uma nova era. Então esse é o starter com o famoso LLM. O LLM ele é um impulsionador, um catalisador dessa nova era de inteligência artificial. E aí ela vai levar esse novo contexto de LLM, vai levar a gente para um contexto de AGI, como eu havia comentado. Passando por vários milestones, passando por vários pontos. Um deles, por exemplo, agora é o Reasoner, que é a próxima etapa do LLM. O LLM, o ChatGPT da vida que a gente conhece, todo mundo usa, não tem como ficar sem agora, todo mundo já viciado no GPT. A ideia é que isso se transforme para um conceito de novo, raciocínio, né, de Reasoner. E aí sim tem essa evolução até chegar na parte organizacional, onde todas as empresas vão utilizar AI de uma forma muito mais estratégica. Onde a AI vai ser usada até colocando em xeque, em risco, se eu tenho uma AI tão evoluída, tão avançada, por que eu preciso de um CEO, de um CFO, de um CDO? Muito se fala sobre a base da pirâmide, né? Muito se fala sobre, ok, esse Uber, enfim, essa pessoa que talvez tenha uma função mais braçal vai ser substituído. Isso também vai acontecer. Mas também existe um pensamento estratégico que é, por que eu preciso, tendo uma AI tão avançada, de alguém com estratégia humana falha que pode, né, arruinar uma empresa? Eu posso usar uma AI para isso. E aí a gente vem mirando nisso, para entregar o quê? A infraestrutura necessária para essa nova era. Então a gente, da ProStorage, a gente consegue oferecer toda essa parte de sustentação dessa infra já inteligente, já pensada em crescimento, já pensada em elasticidade, já pensada em eficiência. Porque se você gasta em GPU, você pode falar, não, começa um projeto com GPU. Eu vou gastar milhões aqui comprando GPUs caríssimas, como a gente comentou, né? Uma H100, uma B200, né? Uma B200 é um monstro, só que obviamente muito cara. E aí, nesse cenário, eu vou gastar muito para ter uma infraestrutura de processamento, mas se eu não tiver uma infra compatível de armazenamento e de comunicação com redes, no fim das contas eu acabo criando aqui o que a gente chama de bottleneck, né? Um gargalo. Eu não posso fazer isso porque eu estou tendo que justificar esse investimento. Então, nossa ideia é oferecer um suporte para toda a parte de armazenamento de altíssimo desempenho, para que a gente tenha throughput necessário para atender essa demanda que vem da GPU. É tão simples quanto isso, tá? E o Starter Kit ele oferece isso de uma forma mais acessível. Então é a forma de você começar no seu mundo de inteligência artificial, começar os projetos de inteligência artificial na companhia, mas de uma forma mais acessível. Sem que você dependa da cloud, sem que você caia na armadilha da cloud. É uma armadilha gigantesca, tem um monte de empresa fazendo agora o que a gente chama de repatriação, que é trazer de novo seus dados, porque a conta não fecha. Depois de um certo ponto você cai numa armadilha, não consegue voltar. Então agora, a ideia é como eu consigo começar inteligente. Como eu consigo começar de forma estratégica? Eu começo pequeno, eu provo o valor dos meus casos de uso e aí sim eu consigo dar os próximos passos de escalabilidade horizontal. Então é tão simples quanto começar pequeno, pensar grande. É isso. Entendi. Esse é o ponto, assim, eu queria que a gente começasse a conversar sobre essa arquitetura, né? Porque eu acho que isso é primeiro, vamos lá. O medo de ficar de fora, tá? Ele tá tão evidente, eu acho agora, que nem tu falou, IA existe há muito tempo, acho que o ChatGPT popularizou isso, assim, assustadoramente. A gente tem o dado, né? A gente estava falando antes também, comentou, sei lá, vou chutar aqui, próximos de 50 dias para chegar em 100 milhões de usuários, né? 47, é isso. 47 dias, então isso foi, eu acho que isso é assustador, esse foi o boom. Essa é a versão 3, né? Para chegar nessa versão 3. A versão inicial, que começou em 2015, por exemplo, ela teve 5 usuários para chegar nesse mesmo valor. São 5 usuários que eram pagos, né? Em 47 dias, e a versão 3 foram 47 dias para chegar em 1 milhão de usuários.
1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. Achei que eram 100 milhões de usuários. 1 milhão. Não, 1 milhão. 1 milhão, tá. Então, mas de qualquer forma é um recorde, né? É algo assustador. Então, daqui para frente, e a velocidade, o que eu acho que aumenta o medo de ficar de fora é a velocidade que isso evolui, né? É muito rápido, né? E aí a gente está falando de algo que vai afetar todos os aspectos da nossa vida. Trabalho, vida, tudo, saúde, tudo, né? Então, assim, é uma transformação muito grande que vem muito rápido, né? Então, por isso eu acho que esse medo... E o medo, ele tem, na minha opinião, ele precisa ser direcionado para uma vontade, para uma ação, tá? Para aprender, para fazer, para entender e fazer parte desse movimento. Acho que esse é o recado. Mas entrando para estrutura, né? Daí eu queria explicar a estrutura e justificar, porque a gente falou em nuvem. Eu também entendo, esse é um medo. Acho que faz mais sentido ter o controle dessa estrutura, justamente porque os dados que uma IA precisa para funcionar, para estudar, eles são muito sensíveis, são muito valiosos, né? A gente falou sobre isso também. Por exemplo, a gente conhece empresas que onde tem lá um dado sensível industrial, sei lá, segredo de negócio. Um segredo de negócio. Eu tenho lá, por exemplo, uma estrutura, um desenho de uma máquina, alguma coisa assim. Todo mundo aqui já deve ter visto, isso é fechado, até inclusive numa sala específica sem acesso. Para que eu possa usar IA num projeto desse, eu preciso pegar todo esse dado, jogar para algum lugar e fazer esse trabalho de estudo para gerar, né, uma inteligência. Mover esse dado já gera um medo. Então me motiva a gente a ter uma estrutura, uma arquitetura onde seja da própria companhia, né, sobre que ela tenha o poder disso. Para que eu evite esses riscos, né, de vazamento, enfim, financeiros, de isso poder, numa nuvem, fugir do controle. E ao mesmo tempo também eu ter a soberania desse dado. Isso é importante, porque daqui a um pouquinho eu estou jogando esse dado para algum outro lugar do mundo, né? A gente pode estar falando de uma coisa que nem existe ainda, mas talvez uma IA tenha que operar diferente em outro país por uma lei daquele país que ainda também não existe isso de uma forma tão clara. Então isso tudo é um cuidado. Então, esses são os motivos da gente escolher e entender que a escolha da Pure em ter uma arquitetura própria faz sentido, pelo menos agora e num futuro breve. Então me fala dessa arquitetura. Eu acho que daí vocês dois podem, tu também, Rafa, falar sobre essa arquitetura, e a gente pode começar pelo Starter Kit, né? Porque a gente sabe que tem empresas muito grandes e quando a gente fala de IA, a gente começa a pensar, Tesla tem, NASA, né? São coisas muito grandes e que fogem da realidade dos nossos ouvintes aqui, do nosso mercado. Então vamos tentar trazer para um cenário que está bem próximo deles, que inclusive até me deixou surpreso por um valor acessível, né? Que depois aí o comercial pode trabalhar isso. Falem sobre esse Starter Kit. Cara, eu preciso começar a trabalhar com isso. O que eu tenho que ter? Quer começar, Rafa? Acho que sim, vamos lá. Acho que não só falando do Starter Kit, eu acho que trazer essa questão financeira, tá? Acho que é bem importante. Daí eu posso puxar alguns cases aqui até para entender como funciona essa questão de treinamento em cloud, tá? A gente tem acho que não tem problema, né? Não vou falar o nome do cliente, mas a gente tem um cliente que contratou uma empresa para fazer esse tipo de projeto, de pegar os dados deles e fazer esse processamento, né? Para gerar sua própria LLM. Só que assim, era para fazer um fine tuning, né? Que é um procedimento à parte, com um modelo já existente. E eles fizeram alguns testes e tal, e viram assim, não, a gente vai treinar essa massa de dados aqui, vai dar mais ou menos, né, umas 8, 10 horas para fazer. Chegou na sexta-feira, o cara foi lá e mandou rodar. Play. Em cloud. Só que o cara pegou, foi embora. Então assim, ele tinha um custo estimado para fazer essa parametrização, que ia gastar mais ou menos ali uns 8 mil reais, tá? Tá, Mas só para te entender e tô falando isso só para entender o porquê que também é bom ter em casa, tá? Uhum. Chegou na segunda-feira, ele se deu conta que entrou em looping, porque quem desenvolveu, né, fez a parametrização, deu errado. Chegou na segunda-feira, ele tinha uma conta de 50 mil reais. Então, que era para ser? Que era para ser 8. Tá. Então, assim, aí tu já vê uma coisa que é o seguinte... não, nuvem não tem brinquedo, é isso aí. Não tem brinquedo. Não tem brinquedo. Então, e não teve o resultado. E esse foi o pior, né? de tudo. Então, exato, assim, ele teve que ajustar e mandar fazer de novo. Então, ter a infraestrutura dentro de casa ela é muito boa para quem está começando. Então, esse foi um projeto inicial do cliente. Tu pode errar sem medo. Exatamente. E só para quem está escutando entender, a gente está falando aqui de criar uma IA
sua. Isso. Para deixar mais Isso. evidente e relacionado, um chat GPT interno. Exatamente, porque quando a gente fala de IA, a gente tem modelos tradicionais e assim, não vou entrar no mundo da IA, né? Mas tu tem um modelo genérico, que ele vai saber tudo de tudo. Né? Onde é que está a grande jogada? É tu ter as tuas informações ali e baseado no contexto inteiro que ele tem, ele fica mais propenso a te entregar respostas de acordo com a tua realidade, com os teus dados. Né? Olha que legal que eu vou te dizer. Olha, presta, escuta bem no que eu vou dizer. O Santiago me deu uma ideia fantástica aqui. Tá. Motivador para que tu construa o nosso chat GPT. Sabe para quê? Para tomar o meu lugar, Rafael. Já pensou que legal, cara? Se eu for fazer, eu vou fazer para tomar o meu. Depois o teu. Tá, depois eu... eu achei que tu ia querer me ver hoje primeiro. De forma alguma. Primeiro saiu, depois tu te vira. Esse tá é o bom, grande objetivo. tá, zoeira à parte. Eu pensei que era bom trabalhar aqui, gente. Pô, Não. vocês estão querendo sair? Não é trabalhar aqui, é trabalhar com TI. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Agora, Desculpa a se zoeira. tratando daí de arquitetura, ter acho que esse receio de ficar fora, ele vem em conjunto dessa questão financeira. Isso é o grande problema, porque ele não sabe como começar. E assim, no mundo das ideias e dos provedores, e quem escuta, eu fiz a minha IA, eu fiz isso, é um caminhão de dinheiro. Então, ele fica com medo até de começar. Agora, tu ter um kit, o que te proporcione dentro de casa, fazer os teus testes e ter resultados e depois poder escalar isso é muito importante. Tá? Então, acho que, Thiago, é o mais indicado para falar do Starter do kit mesmo. Isso, que acho que é interessante até mesmo para a gente separar assim, o que a Pure fornece e o que o cliente tem que buscar para que esse conjunto, né, esse kit dele funciona. Não seja um peso de papel, né, e realmente tenha uma função. Perfeito, vamos lá. Importante entender o conceito do Starter Kit como um primeiro passo. Tá? E a grande vantagem de dar o primeiro passo é que você está livre para dar outros passos na sua velocidade, para correr se você quiser. Então ele é só um primeiro passo para que você consiga implementar um caso inicial. Qual é o caso inicial? Um chat GPT interno, um chat GPT corporativo. Então imagine que você está fazendo, como você bem comentou, né? Um chat GPT onde eu consiga ter controle sobre a minha informação, onde as pessoas não vão criar esse conceito novo, que é um novo, mas já é um pesadelo atual, chamado Shadow AI. Não é mais Shadow IT, é Shadow AI, onde as informações sensíveis são vazadas e são retreinadas e se tornam públicas. Então, isso tem que ser mitigado, né, esse risco operacional para a companhia, e a gente faz isso através desse caso inicial. Mas é importante falar o seguinte, essa é uma arquitetura scale out. Então, nisso eu consigo adicionar mais nodes, eu consigo adicionar mais poder computacional, e isso vai, de forma, entre aspas, infinita, crescer de acordo com o ROI, o retorno desse investimento. Então, se for um banco que está implementando isso, ele vai entender que, além desse LLM tradicional que ele vai implementar interno, né, esse ChatGPT interno, ele também vai criar, por exemplo, casos para detecção de fraude, usando IA. Ele vai criar casos muito relacionados, por exemplo, com análise do cliente, né, Know Your Customer, ou Customer 360. Acho que essa é uma das coisas mais doidas de IA, né? Porque assim, ela não tem um caso de uso específico, né? Cada segmento tem o mundo uma das série ideias, de cara. dados. É o mundo das ideias. É tudo por isso que tá fica na cabeça, meio abstrato, assim, né? É tudo que fica na cabeça do CEO, né? Se for parar pra pensar assim, né? Das pessoas que estão tocando ali. Toda a ideia que o cara tem, como seria bom se tivesse pode isso. construir. É isso. Basicamente é isso. Tá. Deixa eu dar, só pra gente mergulhar um pouco mais nisso, para entender assim, o quão isso é, eu diria, disruptivo, ao mesmo tempo isso é totalmente flexível, assim, você não tem como ter uma predição exata do que vai acontecer. O pessoal em São Paulo criou um caso para o governo chamado Smart Sampa. O Smart Sampa é um caso incrível, eu sempre comento quando eu posso, né? Porque, de fato, é uma disrupção total no que a gente consegue entender o que seria possível de ser feito. Eles colocaram o que a gente chama de Smart City, né, com visão computacional, ou seja, você cria câmeras e tem câmeras identificando as pessoas em tempo real com facial recognition. São todos os tipos de casos de uso que eu estou comentando aqui agora. E aí, quer dizer, você consegue identificar as pessoas. Até aí, claro, isso é polêmico porque gera um problema de privacidade e tudo mais. Enfim, o ponto aqui que a gente não vai entrar em debate, mas a grande sacada é a gente consegue detectar criminosos. Então, a grande sacada aqui, de fato, é conseguir já identificar criminosos. O que aconteceu no dia seguinte? Os criminosos saíram da rua. Então, os índices de criminalidade em São Paulo, né, principalmente crimes violentos, eles caíram para níveis incríveis.
Por exemplo, São Paulo agora tem, depois podem dar uma googada, é o menor nível de criminalidade, de crimes violentos dos últimos 21 anos. Caraca! E claro, o governador está sabendo capitalizar isso de forma política. Mas, como a gente falou sobre evolução do caso, veja, esse caso começou como um facial recognition para identificar os criminosos que andavam na rua e prendê-los de forma a evitar os crimes. Funcionou. Eles expandiram esse caso, veja, no caso inicial, expandiram para, e se a gente colocasse ao redor da Cracolândia? Então eles colocaram essas câmeras ao redor da Cracolândia não para monitorar os usuários, porque as gestões anteriores, eles focaram em tentar pegar o usuário e levar para a clínica de reabilitação, tentar pegar, enfim, né, o usuário e tentar tirar ele dali. O que eles fizeram? Vamos acabar com o supply chain, ou seja, com a cadeia de abastecimento. Começaram a detectar quais eram ali as pessoas, né, os traficantes, que traziam a droga para a Cracolândia. O que aconteceu? A Cracolândia, porque não tinha suprimento, por inanição, morreu. E aí, de novo, o governador está usando, obviamente, sabiamente, isso com capital político. Então, já tem uma aprovação incrível. Qual é o próximo passo? Veja, um caso de análise facial recognition, tá, com visão computacional, ele evoluiu para conseguir identificar aqui e mapear áreas específicas de crime organizado e crime relacionados ao tráfico de drogas. E agora o próximo passo eles estão analisando fotos antigas de pessoas desaparecidas, aquela que você via na caixa de leite, quando você comprava leite, sabe? Não sei se tem aqui, lá em São Paulo é bem comum. Então, você olha essa foto e vê quanto tempo essa pessoa está desaparecida. 5 anos, 10 anos, 20 anos. E aí agora um processo de envelhecimento da foto e compara com as pessoas, por exemplo, homeless, né? Pessoas que, mendigos, né? Pessoas que estão na rua ali para tentar identificar essas pessoas. Então, veja, é sobre essa flexibilidade do caso. Ele começa de uma forma e ele vai evoluindo para outra. E esse é o ponto, assim. Por isso que eu acho que o pessoal comenta muito sobre essa era de IA. Porque como são inúmeros casos de uso e os resultados são todos... A gente poderia passar aqui horas discutindo isso, esse caso de sucesso, o caso de empresas que reduziram o custo, que melhoraram o atendimento, uma série de situações, e que realmente é uma nova era porque isso vai atingir todo mundo. Exato. Vai chegar em todo mundo, talvez positivamente e também negativamente. Tem gente que pode ser assim, cara, mas eu não quero, né, e a minha privacidade de andar, né, então... Mas vai atingir todo mundo. Então isso é inevitável. Então, assim, isso é inevitável. Então, voltando à questão de medo de... E por que as empresas, né, e os clientes que estão escutando têm que entrar nisso? Porque não dá para ficar de fora. Porque o caso de uso, e essa é a parte interessante, o caso de uso de um cliente do outro vai ser diferente. Então, assim, essa é a parte que é... E, de novo, por isso que atinge todos. Então, assim, o primeiro passo... no nosso entendimento, que são vários, né? Eu poderia ir para a nuvem, enfim, poderia fazer uma série de opções, é ter essa infra em casa. Né? E até assim, um ponto importante a gente falar assim, o porquê. Não é só questão de custo, né? É por que um dado, assim, por exemplo, para essa IA funcionar, no caso das fotos, né? Pô, imagina a quantidade de imagem captada, né? O estudo que eu tenho que ter desses dados para conseguir identificar, porque a gente estava falando sobre isso antes ali, né? Tudo vira número, né? Então, assim, eu preciso identificar, encontrar esse padrão em uma série de imagens, e eu tenho que fazer isso, enfim, dependendo do cenário. Acho que esse comportamento se repete, né? Eu vou ter um mar de dados, eu vou ter uma IA trabalhando estes dados para ter um resultado, seja em imagem, seja no atendimento, seja num trocar o CEO, né, para ele entender melhor o cenário e tomar a decisão, mas esse comportamento de dados e estudo, ele se repete, né? Então eu queria que a gente falasse sobre isso especificamente, assim, o que é essa arquitetura? Eu vou ter um storage, um equipamento de rede e uma GPU. Fala sobre essa estrutura para a gente. São duas estruturas, tá? A primeira estrutura que você tem que pensar antes disso, até definir o seu caso de uso para definir a sua estrutura, tá? Mas uma vez que a gente fala de estrutura, a primeira é a física, ou seja, a sua infraestrutura para que você execute o seu caso de uso. Sempre vai ter que ter um storage de altíssima performance. Por que de altíssima performance? Porque sempre trabalha-se com GPU. E se você trabalha com a GPU, como eu estava comentando, uma H200, uma H100, e você não tem um storage compatível, que seja all flash, você cria aqui um gargalo, porque a sua GPU vai ficar de braço cruzado, uma GPU idle, que a gente chama, né? Vai ficar de braço cruzado, esperando esse processamento, esse retorno do seu storage, ou da sua rede. Então, essa tríade, ela tem que ser eficiente. Você precisa de uma GPU eficiente, que esteja no mesmo nível de resposta de um storage e de uma rede.
Se você errar aqui nesse sizing, nesse tamanho, você acaba gastando dinheiro à toa. Porque a resposta final, ela sempre dar-se-á pelo seu componente mais lento. Sempre. Perfeito. A rede, acho que aqui quem está escutando vai conseguir entender facilmente o motivo, né? Qualquer infra tradicional precisa de uma boa estrada para que o dado possa trafegar e trabalhar de forma fluida. Então ali acho que está ok, está vencido esse entendimento. Agora eu queria que a gente falasse qual é o papel da GPU e por que Pure, no quesito inclusive até esse aumento de armazenamento. O que a GPU faz nessa bagaça toda aí de A? Tecnicamente, a gente pode dar um deep dive aqui. Porque a GPU, de forma geral, ela é uma Graphic Processing Unit, ela processa tudo em pontos cardinais. Então, eu preciso converter meu dado em número para poder entender esse dado. Nesse cenário, claro, eu aumento a complexidade e o tamanho de correlações do dado, só que, ao mesmo tempo, eu aumento o paralelismo de processamento dessa informação. Ter um storage que consegue também trabalhar com alto throughput de forma paralelizada me permite acessar tudo de uma só vez. E mais que isso, o nosso storage, por exemplo, chamado FlashBlade, ele tem o que a gente chama de RDMA, de conexão direta. Então a gente consegue fazer com que... Isso é um problema bem interessante que a gente sempre vê em outros storages. Se você não tem essa conexão direta, sempre a sua requisição da GPU passa pela memória e pela memória RAM e pela CPU para aí sim chegar na GPU. A gente consegue fazer esse caminho direto. Então a gente corta esses bottlenecks, esses gargalos do meio do caminho. E isso permite que você tenha realmente poder de elasticidade de processamento. Em vez de processar em uma linha, em uma só estrada, você está processando em 10 mil estradas ao mesmo tempo. E usando todo o poder da GPU dentro do seu storage também, sendo compatível com isso. Então a grande vantagem, né, de fato, é você ter um ambiente, de novo, eficiente. É sobre ser eficiente. É sobre ter o mesmo nível de poder computacional. Porque senão você acaba criando um gargalo, e toda vez que você tem um gargalo, você tem dinheiro desperdiçado, porque você não consegue utilizar, potencializar ao máximo a execução dos seus jobs em paralelo. Entendi. Bom, então eu vou começar a dar uma viajada aqui, talvez assim, falar coisas que podem ser que não façam sentido daqui a um tempo. De novo, a gente está falando de algo que está mudando, evoluindo diariamente, talvez até toda hora, né? Então, assim, o que a gente vê hoje? Tá? Eu estou trazendo para a minha realidade aqui, né? Agora até me senti ameaçado no papel de CEO, daqui um pouquinho eu não vou estar mais aqui, mas vamos lá. A gente vê plataformas lançando suas IAs individuais. Então a gente tem lá, usa o sistema de CRM, tem uma IA. Usa o sistema de chamado, tem uma IA. Usa Microsoft, tem o Copilot lá. Tem acho que o sistema financeiro acho que ainda não tem. Mas digamos assim, são inteligências criadas, ótimo, usando IA de fato, mas com um dado restrito àquele mundo que ela está vendo. A gente chama de contexto, né? Isso, uma é o contexto. Perfeito. Mas não o contexto da empresa. Isso, o que a gente está, assim, levando na história, vamos brincar aqui, vamos fazer a IA que vai me substituir, beleza? Ok. Como é que a gente começaria? Eu teria que pegar o Starter Kit, por exemplo, onde eu vou ter um storage, switch e uma GPU, e aí eu tenho a arquitetura disso funcionando com performance adequada, digamos assim. E aí o que eu preciso conectar? Eu tenho que pegar todos esses contextos, todos esses domínios talvez, né? E eu tenho que começar a jogar isso para dentro. Então assim, eu estou viajando aqui, eu jogaria, por exemplo, uma coisa, minha caixa de e-mail é desde o dia 1 da empresa, né? Que tá gigante. Então assim, todo aquele volume de e-mails da empresa inteira iria para lá, por exemplo. Todos os arquivos da empresa iriam para lá. Todos os dados financeiros iriam para lá. Todo dado de venda iria para lá. E daí o que eu faço com isso? Entendeu? Eu estou querendo entrar um pouquinho nessa... O que eu faço com isso? Isso tem a ver com o segundo nível de arquitetura que eu havia comentado, né? O primeiro é você focar na infra e criar uma infra eficiente. Tá, ok. O segundo é você ter uma stack de software. Isso também. A gente venceu já, o Starter Kit já nos dá. Já resolveu. Isso. Com um preço bem bom, por sinal. Exato. E aí a gente vai ter o segundo nível, que é o quê? O segundo nível de software, onde quais são as ferramentas necessárias para esse pipeline? Para que eu consiga transformar petróleo em gasolina. Onde eu pego esse dado bruto e eu transformo ele em combustível para a empresa. Boa analogia, sim. Né? Foi muito boa. Gostou? Muito boa. E é bem isso mesmo. Né? É bem isso mesmo. Você pegar o seu dado que está bagunçado, um petróleo mesmo, e você consegue realmente... Eu refino ele. Refina. É uma refinaria. É isso, entende? Para que ele, de novo, impulsione a sua empresa. Bom, para que eu consiga... E essa é a IA que a gente entende que
é a que vai substituir. Total. É a que faz sentido existir numa que companhia. faz sentido numa companhia é essa. E talvez assim, e aí é uma parte legal agora, o cara que não descartou dado, o cara que tem, a gente falando sobre regulação, sei lá, onde eu tenho que armazenar dado por 10 anos, sei lá. Esse cara que tem 10 anos de dado da empresa, hoje ele faz chover, se ele construir direito a coisa, correto? É a teoria dos grandes números, né? É isso, a teoria dos grandes números, a Big Number Theory, ela diz que se você tem uma correlação, ou um montante de dados que é suficientemente grande, você consegue achar uma correlação para definir o futuro e ser preditivo. Então a tua chance de errar é muito menor. Exato. A longo isso. tempo. Exato. É muito menor. Então, é por isso que, inclusive, as empresas, de forma geral, elas têm muitos serviços que são gratuitos, né? Você fala, sei lá, rede social, pode usar aqui, você não paga nada. Ou, na verdade, quando você não está pagando pelo produto, você é o produto, tá? Saiba disso. Então, de forma geral, o que está acontecendo hoje é, eles estão coletando seus dados, inclusive o ChatGPT da vida, gratuito, ele coleta o seu dado, coleta a informação, porque a próxima versão vai ser uma versão aprimorada com o dado que você imputou. É tão simples quanto isso. E aí, de novo, voltando à camada de software, né, que é super importante para isso. A gente acredita muito no poder do open source. Então, a gente tem alguns softwares que são open source, que inclusive você também tem que ter uma estratégia de containerização, ou seja, usar Kubernetes para isso também. Tá? A gente tem um produto específico para isso chamado Portworx, que vai ajudar muito nessa área. Mas você pega uma base de dados vetorial. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui de um Mivos, né? Mas você pode ter outras. Elasticsearch, se você quiser, inclusive a versão open source, o MongoDB, entre outras. Então você cria uma base vetorial. Criando essa base que tem que ser vetorial, tá? Tem que ter um módulo vetorial dela, porque somente assim você consegue trabalhar com GPU. A GPU, de novo, você trabalha Eu com vou ter, por exemplo, um software onde eu vou, sei lá, vou imputar, eu quero jogar meus e-mails lá para dentro. Isso. Vai ter uma interface onde eu jogo isso para lá e ela vai transformar essa minha base de e-mails numa base vetorial. Exatamente isso. Perfeito. Tá. Mais do que ter uma interface, a gente precisa de um modelo que faça isso. O modelo que eu geralmente costumo utilizar, talvez o Rafa não sei se vai usar isso ou não, mas eu uso um cara chamado BERT, do mundo open source. O BERT é muito bom para isso. É como se fosse o pássaro bird, né, mas com um T no final. Esse BERT ele vai conseguir, é um embedding model, é uma classificação específica, chama embedding model. É um modelo de conversão. Então ele pega o seu dado, a sua informação, o seu texto, áudio, vídeo, o que você quiser, e ele transforma em 0 e 1 em número, na verdade, né, para que você consiga fazer correlações depois entre essas associações, entre esses componentes. E aí você tem que ter depois o que a gente chama de Open Source Model, que vai ser um Llama, por exemplo, pode ser um pago também, né, não tem problema, e um VLLM, para que você consiga manipular essas informações, falando de um caso de uso específico sobre, por exemplo, criar um ChatGPT. Mas isso é para que você crie esse caso. Você pode ter outros casos. Por exemplo, se eu estou fazendo um churn prediction, né? Por exemplo, o pessoal de telco usa muito churn prediction, né? Que é um outro tipo de caso de uso. Cada indústria vai ter, cada segmento vai ter o seu próprio caso mais específico. Você vai ter que usar o que a gente chama de collaborative filtering. São filtros colaborativos, modelos específicos para chegar a um resultado específico. Tem até um site muito bom para isso, chamado... Dois sites aqui, duas dicas importantes. Scikit-learn. No Scikit-learn você vai ter diversos modelos já prontos, hoje disponíveis, para que você use esses modelos com Python, geralmente, e crie a implementação do seu caso de uso com seus dados com esses modelos. E o outro é o Hugging Face. O Hugging Face é um pouco mais, eu diria, genérico, onde você vai ter modelos de LLM, tá? Geralmente modelos mais específicos, não só LLM, mas principalmente LLM. Então são duas vertentes importantes aqui para que você comece a trabalhar já olhando essa camada de cima de software ou de plataforma de pipeline de desenvolvimento, de novo, para que você transforme o seu petróleo em combustível para a sua companhia. Tá? Esse é o conceito. Entendi. Falem mais sobre o porquê que a gente viu no Accelerate no meio do ano, equipamentos vindo com alta capacidade de armazenamento. Porque, de novo, eu tenho, sei lá, 1 tera de e-mail, né? Mais 1 tera de arquivos, sei lá, 2 tera de dados. E eu jogo para o modelo desse. O que acontece? Vamos lá, tu tem muito... Não interessa o dado que for, tá? Que tu vai colocar para treinar. Pensa o seguinte, esse dado, ele tem que passar por uma transição, né? Por um filtro. Então, assim, se tu pegar um PDF, pensa um simples PDF, 5 páginas tá ali, tem a informação. Tu entende que quem lê o PDF tem que ler a estrutura do modelo PDF e por trás dele tu tem um monte de lixo. Tu entende isso? Que assim, tem um monte de código ali embutido atrás que o usuário não vê. O usuário que abre a aplicação vai ver os textos, ali tá tudo certo. E tu imagina o quanto é difícil por uma IA, por uma LLM interpretar isso. Saber por que aquele texto está em negrito, onde é que começa um texto, sabe?
entender onde é que se divide as seções daquele documento para que ele tenha uma melhor interpretação. Tokenização. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que normalizar isso. A gente chama de markdown. Então, a primeira coisa é que tu pega todos os seus documentos e tira todo o lixo. Tá? Depois disso, tu passa por uma questão de embedding, que é realmente isso aí. Tu vai pegar daí uma LLM e vai dizer assim, olha, eu tenho esse agora, isso aqui já está num formato mais adequado e eu preciso que tu entenda ele e que tu separe ele em seções diferentes. Daí ele vai pegar aquele documento e vai separar em chunks, em seções diferentes para fazer o armazenamento disso dentro de uma base vetorial. Tá? Então, assim, esse teu dado ele passa por diversas fases para que ele seja armazenado e entendido da maneira correta, para que quando tu correlacionar ele com a tua LLM base, e daí a gente está falando de uma open source, de uma pré-treinada, para que essa informação ela seja muito mais aproveitada, para que tu não jogue um monte de lixo lá dentro, porque se tu entregar lixo, tu vai receber lixo. Essa é a regra, é como tu fazer uma pesquisa no Google. Se tu perguntar errado, ele não vai te dar nas primeiras opções a informação correta. Tá? Então, por isso que tu precisa de uma área de armazenamento rápida para te fazer todas essas transições. E é claro, nem estamos falando em treinamento, estamos falando só... Diferença. Não, só dados. Só em dado. Então, isso tu tem que entender o seguinte, que tu vai precisar de armazenamento rápido para fazer toda essa transição. Tá. Então, o dado ele multiplica no mínimo 10 vezes o valor que tu colocou de forma inicial. Isso tu já está considerando o tratamento desse dado depois ou só o armazenamento? Não. Isso é só o armazenamento para te começar daí a fazer a brincadeira. Para que esses modelos de trabalho, vetor, recém. aí eles conseguem trabalhar. Exatamente. Então é por isso que a gente está vendo isso, esse aumento absurdo de armazenamento. Exatamente. E por isso que cloud pode ser pode ter sustos aí de investimento, né? Certamente será sustos. Certamente. Assim, é uma conta que médio e longo termo não se fecha, entendeu? Porque qual que é o problema? Qual que é a armadilha? A armadilha é, eu preciso de dados. Sem dados eu não consigo ter, como muito bem comentou, garbage in, garbage out. Então eu preciso muita informação. Então você fala assim, vou começar com cloud. Ok, porque é mais fácil, está disponível, é rápido, né? Já tem stack de desenvolvimento. Então quando você começa com cloud, você vê, eu preciso colocar informação. E aí você começa a jogar informação. Aí está a armadilha. Porque em certo momento você fala, agora eu consigo trabalhar. Só que a sua base já está gigantesca. E aí, se amanhã ou depois você começa a trabalhar com GPU, inclusive, a sua conta vai explodir, de fato. A conta vai para 15, 20 vezes o que você havia planejado inicialmente com GPU. A GPU é muito cara na cloud, em todas as clouds. E você fala assim, não dá mais para trabalhar nessa cloud. Não, eles, sei lá, porque o alinhamento de Saturno com a Lua aumentaram aqui o meu billing, não quero mais. Se você for mudar de cloud, você vai ter que fazer um refactoring de todo o seu código. Então, já mais uma dor de cabeça. Aí você fala assim, não consigo, mas vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui então, ou então, sei lá, vou mandar para o meu mundo open source para começar a trabalhar com o mundo open source. Ainda assim, você tem que fazer, além de um refactor, fazer um transfer out, né, para uma outra cloud, por exemplo. Você paga por esse transfer out. Eu já vi projetos que simplesmente o cara não tem budget para tirar o dado. E é bizarro, porque é o seu dado, é a sua informação, mas está sequestrado. Você não tem esse direito de tirar o lock-in, né? O vendor lock-in, né? Você não tem direito de tirar o seu próprio dado, a sua própria informação de uma cloud. Então, isso me faz pensar, será que ele é seu? Se você não tem o direito de tirar o seu próprio dado de uma cloud? Não é. Não é. Está sendo usado para alguma coisa. Exato. Agora, o que também me deixa assim assustado é assim, a gente está falando, aí olhando para segurança e cyber, a gente está falando de um universo novo que a gente tem que proteger. Porque o dado que estava o dado estava no e-mail, o dado estava num SharePoint, o dado estava num sistema financeiro, enfim, agora ele foi extraído, passou por um filtro para ir para um novo universo, onde eu tenho novas interações. Cara, eu preciso proteger isso. Então, assim, como é que está essa... Fala pra gente um pouco dessa preocupação cyber e para que quem está escutando entenda o cuidado que tem que ter e também de leis, né? Que eu falo da regulação disso. Sim. Para a cibersegurança a gente tem ótimos casos de uso também. O SOC usa muito para analisar as detecções. Sim, né? sim. O CIEM, como ferramenta, né? Como ferramenta está explodindo. Perfeito, né? O CIEM recolhe muita informação, a NGCIEM estourou, a IA trabalha em cima desses dados, então vem para muita coisa boa também. Né? Como é que chegam para nós, né, no time principalmente de governança, risco e conformidade?
pessoal começou a usar. Né? Se descobre Sim. o uso da IA dentro das O organizações. Shadow AI, tá aí. Shadow né? AI bate na porta, sim, só que ela bate com os 2 pés. Ela já chega entrando e não pede passagem, ela vai passando. Né? O que deixa eu só te interromper para falar o que tu disse ali, né? Como é que é? Água morro abaixo, fogo morro acima. O usuário, quando quiser fazer alguma E o coisa, usuário, quando está determinado ele algo, vai ele conseguir. vai fazer, Ele né? vai fazer. Não Né? tem jeito. Não tem como. Né? Não tem como segurar. Exato. Porque assim, quando chega para nós a questão do tipo, o que eu faço, né? Tradicionalmente, a equipe de TI ou de SI fala, não, vamos bloquear, porque são dados sensíveis que a gente está mandando sabe-se lá para onde. A gente fala bastante que a segurança da informação precisa estar alinhada com o negócio, né? Então, se eu impeço a inovação, eu vou tomar um não na hora, né? Então, o que a gente vê com bastante frequência é trazer essas pessoas que estão usando, os usuários, a inovação para perto e entender o que eles querem fazer. Né? Poxa, eu quero isso, eu quero aquilo. A maioria dos casos, a gente não tem ainda uma estrutura para rodar dentro de casa. E aí a coisa começa a se espalhar para todos os lugares. Né? Então a preocupação, num primeiro momento, não é tanto com cibersegurança, e sim governança dos dados. Né? Entendi. Tanto é que a ISO tem a ISO 42000, a família 42000, que é diferente da ISO de segurança, que é 27000. Então ela veio para governar a IA. Dentro eu tenho segurança, né? Porque a gente vem cada vez mais discutindo sobre, e a primeira né, mensagem que a gente trouxe é que é como se tu estivesse dando acesso a todas as tuas informações, né, para um analista júnior. Né? Tu tem um insider ali dentro, se eu te perguntar com jeito, talvez a minha LLM me responda aquilo que eu não deveria. Sim, né? esse é o novo universo que o dado está lá e eu posso interagir com ele, talvez. Eu tenho um insider, né? A gente tem essa preocupação em segurança da informação. Outro ponto é quando a gente se conecta a algumas ferramentas que tu quer conectar lá no e-mail, tu quer conectar no CRM, né? Então eu tenho um domain admin também com uma liberdade muito grande, né? Então as preocupações de cyber estão ali, né? Proteger o uso da inteligência artificial, das LLMs e de todos os casos. Existe também as situações em que dentro do governar, dentro da ISO, eu tenho o uso correto da IA. Aí entra a ética, né? O que ela pode ou não pode, o que ela deveria ou não te responder. Né? Ela pode assumir o cargo de CEO e mandar todo mundo embora porque né, a gente fez uma brincadeira que ela não gostou. Isso é governar também né, os modelos. Então, dentro da governança disso tudo, a gente fala de riscos, a gente fala de conformidade e fala de tudo aquilo que também tange privacidade. Então ele saiu de cibersegurança comum, virou governança de IA. Lá dentro a gente tem uma seção de IA, que é a ISO, de segurança, que é a ISO 42000. De maneira geral, o que tem chego para os nossos clientes é como é que eu faço para que o uso disso não se torne um problema. Normalmente por vazamento de dados. Existem sim algumas ferramentas que nos ajudam como se fosse um DLP. Eu vou tomar o cuidado para algumas informações não serem enviadas lá para o ChatGPT, para o Grok, porque sim, que nem os meninos falaram, tu ainda recebe créditos e incentivos para compartilhar as tuas informações, né? E eles aprendem com isso. Então são esses os principais aspectos, né? O uso correto, ético e de privacidade, não bloquear a inovação, né? Os times de segurança de TI não devem simplesmente bloquear, porque o usuário vai conseguir uma forma de se bloquear, né? O ChatGPT, ele vai conseguir por outra, ele vai conseguir pela outra, né? Então a gente tem buscado ganhar visibilidade do que está acontecendo, trazer o pessoal para perto, o negócio para perto da segurança da informação e juntos a gente governar com uma política de IA. Entendi. Para os times que desenvolvem os produtos e para os times que usam principalmente LLM, né? Que são esses dois principais casos. Então tu acha mais justo dizer assim que ter a sua própria LLM já sanaria um monte, já teria muito mais compliance? Poxa vida. Seria basicamente a solução, né? É a solução, né? É a solução desse caso. Mas é isso que eu estava deduzindo isso também. Porque, assim, eu começo, então assim, quero trabalhar com IA. Não se joga. Faz um trabalho de governança, risco e compliance para entender, para governar aquele dado. Para entender como ele vai trafegar. Porque assim, não se iludam. Você tem um monte de ferramenta, elas estão aí de graça porque os seus, provavelmente, assim,
100% de certeza. E olha, Isso já aconteceu até aqui, certamente. E nem as de alguém graça. carregou. Se tu for olhar em cada uma delas, provavelmente vai ter lá nas letras miúdas que eles vão usar os teus dados para melhoria da plataforma Sem deles. dúvida. Eu tenho certeza absoluta que o Gabriel do marketing já carregou coisa Já. lá pro ChatGPT. Tanto que uma vez ele ficou bem bravo, né? Lembra que o GPT ficou bravo com ele? O ChatGPT dele é brabo, ele não gosta de trabalhar com ele. Tenho certeza que isso já aconteceu. Então, assim, as empresas precisam ter essa preocupação número 1, governar o dado. Porque, com certeza, dentro delas, alguém já pegou um dado sensível e mandou para o ChatGPT. Já tem acesso. Esse é o primeiro passo, governar. E o segundo, daí, começar a montar a sua estrutura. E aí a gente tem esse cenário que trabalhando com Pure, né, com rede e uma GPU, começa a entrar aí. Só que, de novo, né, eu acho que vai um tempo até se normalizar um pouco isso, né? Entendeu? Assim, porque, de novo, essa solução é fantástica, mas me tranquilizem nesse sentido, assim, me parece um pouco longe ainda de acontecer nas empresas. Eu acho que não. Tá, é isso que eu quero, entendeu? Eu acho Estreita para mim essa minha visão, Tá. porque, entendeu? Eu vou dizer o que eu vejo, tá? Até vejo em relação até aos projetos que eu tô tocando dentro de casa. Eu acho que tem que começar. Esse é o seu ponto. É começar. É colocar tu ver, a mão pra entender, É tu ver né? uma situação, uma melhoria que tu precisa e O tentar Gabriel tá dizendo que eu tenho que falar menos e falar aplicar, né? Tá bom. Aplicar essa tua ideia e ver o que tu consegue extrair. Se tu consegue extrair uma redução de custo ou uma melhor performance naquele processo que tu quer melhorar. baixo. Caso de uso, Caso de uso. pro teu segmento. Pro meu segmento. Então, assim, começa devagar, daí tu fica assim, mas eu vou gastar um dinheirão para fazer. Não é um dinheirão. Não é. A gente pode ver pelo próprio stacking e hoje está muito mais dinâmico, tá? Até mesmo, já tem ferramentas prontas, isso que é o mais legal, né, Tia? Se não botar esse dinheiro, talvez custe o negócio, né? Não tem como. Exatamente, esse é o ponto. Agora tu entendeu o risco de mandar as coisas para fora. Na maneira em que a gente conversa com o pessoal e expõe esse risco, esse projeto ele se viabiliza assim. Ele é muito rápido e está muito próximo porque o risco é muito grande. Tu perder a tua vantagem competitiva porque a tua informação foi, né? Então, parece muito longe, mas ele está a um passo, digamos assim, de acontecer. Se não ano que vem, logo em seguida, porque tu não tem a coragem, né, de deixar sabendo que os modelos abertos e os não pagos, e até mesmo os pagos, fazem isso, tu não tem a coragem. E tu não pode impedir de ser usado isso. Não tem A como, gente né? tá falando Pode até da questão do DLP, né? A partir do momento que tu não imputa, se tu quer receber uma orientação correta, né? E tu faz uma pergunta. Mas E eu tu tá não posso imputando mandar o dado? Mas se tu botar o dado e em algum momento ele for anonimizado, sair aquela informação que tu precisa, que é vital para te receber uma resposta coerente, de nada vale. Tu tá fazendo uma pergunta para uma criança de 5 anos, entendeu? Para tomar uma decisão da tua empresa. Porque tu não tem toda a informação, tu não passou toda a informação para ela. É terrível. E pegando esse gancho aqui sobre, você comentou que está muito longe, está muito distante, né? Não pode estar distante, não é opcional isso, porque 2 pontos sobre isso. Eu tô com medo, entendeu? Entendi. Eu tô com medo de ficar de fora. Aí eu não tô conseguindo ver tão próximo, mas eu sei que tá, entendeu? super próximo. E é por isso que eu queria provocar vocês para trazer isso aqui. Não, gente, talvez tenha gente escutando que também assim, não, isso aqui, beleza, tá assim. Não, cara, não. É o famoso risco da ruína, entende? É isso. Um cliente me perguntou qual é o custo da solução. Eu passei para ele o custo da solução completa, mas eu fiz uma pergunta para ele que fez ele pensar, que é qual é o custo de não ter uma solução como essa e ter seus dados expostos, todos expostos publicamente? Qual é o custo dos seus produtos e patentes e informações sensíveis expostos, quebrando o segredo industrial que você tem aqui? E ele não soube responder isso. Sim, que é um pra cara tangibilizar. simples, um cara pode, deixa eu pedir uma ajuda pro ChatGPT e carrega lá um arquivo que acabou. tem tudo, E acabou. para tangibilizar o caso do GPT, teve uma vulnerabilidade em que o Google indexava as URLs com as conversas. Então tu procurava lá, por exemplo, conversas do chat, aí vinha, né? Fatalmente, tu pode ter tido uma indexada e ele é um link público, né? Tu compartilha esse link e essa pessoa pode acessar. E além disso, o próprio treinamento do modelo, né? Como que a gente consegue evoluir com os modelos? Com mais dados, com mais informações e informações heterogêneas. Quanto mais informação, mais qualidade para o modelo. Quanto mais parâmetros, chama isso de parâmetros, tá? Quanto mais parâmetros, maior a qualidade do modelo. Tão simples quanto isso. Como eu consigo mais parâmetros? Com mais dados. Como que esses caras hoje
deixam você usar uma ferramenta incrível como o ChatGPT, como o Grok, como o Gemini, como o Llama, de graça. Um custo absurdo, provavelmente, lá para rodar isso, não, né? é Custo claro. absurdo, de graça. Absurdo. Por quê? Porque você é o produto, de novo, né? Você está O oferecendo... dado é valioso, o óleo É isso. é valioso. É isso aí. Petróleo é valioso. Então é por isso que nesse cenário você é o risco da ruína. Quando você fica esperando, né, a onda chegar, pode ser que ela te arraste, entende? Mas você sabe que esse por isso negócio que da é onda pra ele é agora. muito relativo, tá? Eu vou te dizer, eu te digo assim, ó, só pra te entender, o que eu tenho de visão, tá? Sobre isso. Até mesmo o comportamento que a gente tá vendo das IAs, tá? Antes tu tinha ali uma coisa que só tu perguntava, ele tinha uma basinha e te respondia, tá? Agora ele pensa. Daí agora ele tem agente. Entendeu? Ah, não é o agente ideal? Não, mas hoje tu usa a parte de agente e pede para ele executar uma tarefa. Se tu fornecer tuas credenciais, diz assim, eu quero comprar tal coisa no Mercado Livre que esteja num tal preço. Ele vai pegar tuas credenciais, vai abrir uma telinha, vai lá no Mercado Livre, vai fazer a pesquisa, vai ver o que está mais barato e pum, vai comprar para ti e acabou. Hoje ele faz isso. Então tu entende que esse receio que as empresas têm hoje de estarem de fora, eu acho que não, acho até que deveriam ficar mais tranquilos, por quê? Porque está ocorrendo uma evolução. A IA está evoluindo. Então tudo aquilo que os outros, digamos, já penaram, para ele vai ser uma maravilha. Claro. Ele não tem que se preocupar com isso. Claro, ele não tem esse peso, essa carga, né, de ter que, será que funciona? Não funciona e está evoluindo. Então a tomada de decisão, acredito que hoje é mais fácil, tá? Concordo contigo, mas tem um pênalti nisso aí, que é o seguinte. Eu concordo, a gente não precisa reinventar a roda, né? A gente pode começar de uma base de dados ou de uma base de conhecimento já estabelecida. Mas é muito mais difícil eu começar e ter que aprender tudo do zero, já com uma tecnologia super avançada, do que eu aprender com um processo. Sim. Eu usar o processo para também me fortalecer, para aprender e evoluir, inclusive, o conceito da empresa. Isso, é um trade-off. Isso é o que a gente passa dentro de casa. É o passo a passo. Né? O desenvolvimento ele vai acontecendo no passo a passo e tu vai vendo que cada vez mais tu consegue extrair aquilo que tu precisa, mas realmente é baby steps, né? Vai devagarinho, né? Tu vai ter que começar do zero, né? Mas para conseguir chegar ao supra-sumo hoje, que é ter uma que já raciocina e tem agente, mas tem que começar do zero. Isso, e começa agora. Meu ponto não espera. Cara, esse podcast virou uma aula de IA, do que está acontecendo, entendeu? Isso aí, eu acho que eu tô mais impressionado porque eu tô me sentindo, eu me boto no lugar de quem tá escutando e tá assim, cara, eu preciso me mexer. Eu me boto no lugar porque eu tô me sentindo assim, entendeu? Como negócio, como profissional, assim, cara, a gente precisa estar, porque é onde a gente vai. E tem uma brincadeira que a gente fez, né, lá no último podcast. Há quanto tempo a gente demorou para falar AI, né? AI no sei lá. Teve um cara que fez uma palestra, o cara falou, sei lá, 10 minutos, eu não tenho como seguir sem falar, né? Então tá todo mundo falando, não tem como, né? Total. Então, assim, acho que a gente trocou uma ideia aqui muito boa, a gente, de certa forma, Pure é base para isso, né? E até te agradeço, porque aqui a gente entrou em um assunto, assim, extrapolou, né, o que é armazenamento aqui. E que legal que a Pure está olhando para isso, né? Tu comentou isso para mim, né? A Pure olhou, contratou profissionais de IA para entender storage e ver como que ela pode ajudar nesse caminho. E eu ia te perguntar assim, sobre uma evidência de que isso tá crescendo e vai crescer, a gente comentou, né? A própria valorização da NVIDIA, né? Sim. Foram quantos que tu comentou? Foi 7.000% em... Desde 2010, 7.000%. Entende? Então, é a maior empresa do a empresa está focada nisso. Então isso é uma evidência de que esse mercado está estourando. Fala pra gente sobre aquela solução completa, o Aire, né? Que tu comentou. Que fala sobre isso, que deu uma evidência de que a Pure já está olhando para isso e está tendo produto, né, para entregar para essas iniciativas. Exato. Fora o Starter Kit, que não é aquele kit inicial para quem está realmente começando, eu quero aprender Step Babes, hoje eu quero aprender, já vem completo com tudo que você precisa, mas para o mínimo possível, de 10 a 15 usuários simultâneos fazendo, por exemplo, pesquisas no seu LLM, no seu ChatGPT interno, né? A gente tem uma outra solução um pouco mais corporativa no sentido de mais robusta, né? Que é o Aire. Ele se chama Aire, inclusive, né? Porque é AI Ready Infrastructure, ou seja, infraestrutura de AI completa. Pronta. E aí, nesse sentido, a gente tem uma joint, uma parceria com a NVIDIA,
onde ela fornece a rede Mellanox de conexão interna, ela oferece as GPUs dela, você pode escolher qualquer sabor de GPU que você quiser, e o storage, mas lembra da palavra aqui, compatível e eficiente. A gente tem que entender que esse projeto, não importa qual seja, ele começa de uma base de GPUs, por exemplo, e o storage e a rede precisam acompanhar esse mesmo nível. Senão eu crio gargalos. Senão eu crio aqui, eu gasto dinheiro à toa, porque todo esse excedente computacional, ou de armazenamento, ou de redes, foi um dinheiro que você jogou, desperdiçou. Não deveria. Então, primeiro, sendo um AIRE ou sendo um FlashStack, o que é o FlashStack? É a mesma coisa, mas com a Cisco. A gente tem uma caixa completa de infraestrutura, onde você tem FlashBlade, você tem o principal componente de armazenamento Pure Storage FlashBlade, você também tem rede Cisco, e você pode ter, nesse cenário da FlashStack, GPUs que também são NVIDIA. Mas o grande ponto são duas opções que você tem aqui completas. É uma caixa completa, onde o cliente fala assim, não, eu quero tudo, né? Por isso, AI Ready Infrastructure, uma infraestrutura completa para AI para estar no meu data center. Então, esse cara, e já é um cara super parrudo, já é para 5.000 usuários simultâneos, você pode escolher vários sabores, a gente tem várias configurações, sizings específicos. Porém, você pode pegar essa caixa no sizing que você quer e já colocar e começar hoje os seus projetos de inteligência artificial. O problema hoje é isso, né? Se tu for começar tentando montar um Frankenstein, né? Tu pode cair nessa cilada de que talvez tu vai ter que balizar pelo teu componente de menor performance, né? A escolha errada, né? Então, a partir do momento que tu tem um ambiente que é homologado e está certinho, cara, tem tudo para dar certo. Então, é uma solução que não vai te trazer dor de cabeça. Entendi. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela aula hoje, porque assim, foi fantástico, assim, eu saio um monte de ideia na cabeça. Uma delas é o Rafael. Muito boa, Rafael, tá? Que é o teu... Boa isso, cara. O não, Rafael... mas eu vou primeiro, né? Não, tu vai primeiro. Tá, beleza. Rafael, tá? Pra gente fazer a tua IA aqui. Esse nosso primeiro projeto vai ser esse aí. Tá bom. Mas e fica então assim, acho que o que a gente tira daqui é a iniciativa precisa começar com governança de IA, né, de como isso vai funcionar, e uma solução, um starter kit desse que dá para a empresa uma liberdade monstra de conseguir entender e trabalhar e dar os próximos passos com maior segurança, sem arriscar dado, né, sem arriscar vazar dado, sem arriscar uma conta inesperada, né? E muito legal que a base disso é Pure, né? Que a gente já trabalha com Pure há muito tempo, a gente sabe da performance, sabe do que é a solução, então nos deixa muito confortável de trabalhar com isso. E óbvio, né, que é um novo universo, né? É um novo universo. Você tem que entender que tá se criando um mundo novo, entendeu? Que quem conseguir entender e ter mais segurança ali do que está acontecendo provavelmente vai triunfar. O ponto positivo é que você falou perfeito, está começando, assim, essa onda está vindo agora. Então, a gente está saindo agora do que a gente chama de conversational era, ou seja, a era do LLM, indo para o reasoner, depois a gente vai ter realmente os agentes autônomos, e aí sim o que a gente chama de thinking, em termos de consciência, a máquina ganha consciência, para aí depois, o AGI, que seria a organização, as empresas tendo o border lead sendo um GPT da vida, uma inteligência ultra expansiva. Então, a gente está no começo dessa jornada. Então, esse é o momento de começar, não esperar. Deixa eu fazer uma provocação agora, assim, bem... Aqui, assim, a gente pode errar, tá? Pode. Como é que vocês enxergam isso em 2030? Não, sério, viagem aqui, por favor. Como é que vocês enxergam isso em 2030? Acho que tem dois 5 anos para frente. É que tem dois fatores bem importantes, tá? De novo. Mas assim, vamos tentar quebrar em duas visões, tá? A visão tipo NASA, Tesla, gigantes, não. E a visão do... Mas eu nem digo isso, tá? Do resto do... Eu nem digo isso, eu digo assim, dando a viajada, né? A viajada isso, aqui, viajada. né? Vamos lá. Entrou lixo, saiu lixo. Tá. Qual é o grande problema? Se todo mundo estiver comprometido em alimentar, em criar, né, esses modelos que vão existir no futuro com informações corretas, eu acho que tem tudo para dar certo. Tá? Agora, mas será que o lixo não vai ser expelido naturalmente? Do tipo, cara, eu acho, usa, aí a informação tá ruim, não, ele cara, sai fora? não, porque assim, a partir do momento que só se a gente tiver realmente alguém uma IA que pense. Porque se ela realmente não pensar, ela simplesmente vai pegar aquilo que ela recebeu e vai trabalhar em cima dela.
Então, eu te digo o seguinte, é bastante tempo, tá, que tu tá pedindo, por incrível que pareça. 5 anos é muita coisa. Porque se a partir do momento que tu te retroalimenta e tu tem uma capacidade maior de evolução, tu vai chegar bem antes sabe, naquele objetivo que tu quer. Então, para mim, ele tá vindo, ele tá subindo, mas ele pode fazer assim, ele pode despencar. Na verdade, tem um cenário hipotético de catástrofe onde as máquinas... do futuro, né? Beleza. Mas em termos de pensa... Não, mas porque assim, porque é para tudo, tá? Porque pensa que da maneira que se quer, tu não tá trabalhando só com texto, tu tá trabalhando com tudo, tu tá trabalhando com imagem, sabe? Então pegar todo esse contexto hoje, é que nem o pessoal saiu o meme do né? A modinha de criar tal imagem lá no GPT, o pessoal ia lá, criar do Dragon Ball, né? Saiu uma também, todo mundo que fazia seu Dragon Ball lá e tal. Vai chegar um momento que se a gente pegar toda essa informação e lá na frente, se entender que aquilo é um boneco de Dragon Ball, mas não é Dragon Ball, tu tem um problema. Então tu acaba gerando lixo. O que eu quero dizer com isso? Talvez a quantidade de informação seja tão grande e separar o lixo não seja viável. Então pode ser que o negócio morra abaixo. Entendi. Que a informação errada retroalimenta. E aí tu pode ter um a IA sai da linha, digamos assim. Se torna inútil. É como tu faz um treinamento, entendeu? Toda vez que tu faz o treinamento, vai treinando o modelo, vai salvando teus checkpoints e ele faz uma avaliação de quanto aquilo tá acurado, né? Então, assim, pensa que essa evolução vai acontecer na IA como um todo. Vai chegar um momento que talvez que ele não consiga mais subir, ele não consiga mais se elevar. Ele só vai dar ré. Por quê? Porque ele está se retroalimentando de coisa que não tá correta. E daí tem que parar tudo e vai de novo. Ver o ponto de partida e daí talvez surja uma outra coisa. Assim, solução sempre vai existir. As pessoas, né? Ainda vão existir os humanos para ajudar e pensar que isso não aconteça. Mas a gente está falando do quê? De uma coisa que começou lá em 56 o primeiro. 56. E hoje se torna uma realidade. É que assim, a gente tá no mundo da viagem. Da viagem? Tá? Não, é isso que eu vou, é a viagem. Quem tá escutando, a gente tá assim, ó. Assim, ó, explodiu, tá? É que daí tu traz pra si. A gente já passou do tempo, já os guris tão bem loucos, o Gabriel tá morrendo de fome ali já, mas tudo bem. Assim, vamos lá. Se a gente traz para esse cenário que a gente tá falando aqui, a gente tá falando de GPU, que tu acabou de dizer antes pra gente, uma GPU essa que existe hoje, que se eu rodar na minha máquina que eu demoro, sei lá, 10 anos, com uma GPU eu demoro 10 minutos. E se eu trouxer para esse elemento aí computador quântico? E se eu trouxer para esse elemento tipo uma energia limpa, que já se fala muito, que entendeu e que tá ali? Tu entende como assusta? Entende, assim? Cuidado que esse é um outro podcast. A gente vai começar e não vai parar mais aqui, né? Entendeu? Não, mas eu vou me empolgar, cara. Mas é isso que eu tô dizendo. Joga 5 anos e pensa que essas coisas deram certo, assim, tu entendeu? Não, tipo, mas daí o que a gente realmente tá... Você acha que é utopia? Eu não sei, eu sou mais esperançoso em relação a isso, mais positivo. Cara, então fala pra gente a tua visão. Fala a tua, porque assim, pra mim o fator humano... Porque aqui a gente tá na viagem, tá? Olha só. Vamos lá. O que acontece? Se fosse mais ou menos há uns 2 anos, talvez 1 ano e meio, esse seria totalmente buzzword, seria totalmente blá blá blá, no meu ponto de vista, tá? Mas a computação quântica, ela evoluiu tão rápido, e isso é uma outra guerra em paralelo, uma outra corrida em paralelo que está acontecendo, e pouco se fala sobre isso. Quase ninguém fala sobre isso hoje em dia. Mas, por exemplo, a Microsoft já lançou dela um chip quântico. A gente viu. Uma Ronara 1. Inclusive, esse chip foi teve um buzzword tão grande nele, teve um medo tão grande quando ele foi lançado, que no dia que ele foi lançado, o Bitcoin caiu 30%. Ele saiu de 100 mil pontos para 70 mil pontos. Por quê? Porque todos ficaram com medo de que essa tecnologia conseguisse descriptografar as chaves de proteção dos bitcoins. E isso é um medo real? Isso vai acontecer? Isso vai. Por que vai acontecer? Por quê? Já existem agora o que a gente chama de computação pós-quântica, tá? Que é quando você consegue criar chaves também para que essa chave consiga, de fato, criar essa proteção contra a computação quântica. É por isso que eu estou te falando, é um outro podcast. Não, vai lá que a gente está vendo a viagem. Aqui está com licença poética para viajar. Vamos lá. A grande sacada é o seguinte, você precisa de um incentivo para que as coisas aconteçam. Ninguém faz nada de graça. Você precisa de um incentivo. Qual que é o incentivo atual? Existe o Bitcoin, por exemplo, hoje, falando sobre o Bitcoin, né? Ele tem uma base finita de 21 milhões de Bitcoins no mundo hoje disponíveis, tá? E esse é o contexto. Ele é finito porque ele tem que ser finito, para ele gerar valor ao tempo, né?
Ele não pode fazer como as moedas fiduciárias, que elas são infinitas, né? Então, você tem um número limitado. Desse número limitado, existe mais ou menos 5 milhões de bitcoins hoje que eles estão, entre aspas, perdidos. O que é perdido? Ou o cara esqueceu a chave, ou o cara morreu. Inúmeros casos, o cara perdeu um HD num lixão. Exato. Beleza. Então, esse Bitcoin está perdido. Significa que ninguém consegue alterar essa chave dele. Porque com a computação pós-quântica, com os meus Bitcoins, eu consigo alterar a chave e aí eu estou protegido. É por isso que ele foi a 70 mil e hoje já está a 110 mil de novo. Então ele se recuperou. Por quê? As pessoas perceberam que, não, peraí, se eu alterar minha chave para uma computação pós-quântica, estou seguro. Né? Com a computação quântica, por exemplo, a Amazon, não é só a Microsoft tem o Marijuana, né, que a gente comentou, mas a Amazon tem o Ocelot. O Amazon Ocelot é o chip quântico da Amazon, que já é um chip. Ok, existe toda uma condição climática específica para se produzir, uma dificuldade em escala, mas já é uma realidade. O Google tem um projeto e já um chip quântico chamado Google Willow. Então, o Google Willow, de novo, é um outro projeto específico de computação quântica. Por que esses caras estão desenvolvendo isso tão rápido? Por que tem essa corrida paralela tão rápida? Porque existe um prêmio muito grande para isso. Só o Bitcoin em si já justificaria todo esse projeto. Ou um projeto quebrar a criptografia, por exemplo, e roubar esses 5 milhões de bitcoins. A gente está falando de alguns bilhões de dólares. Inclusive, já tem uma teoria falando que a coisa já está mais evoluída do que estaria, mas eles estão esperando, por exemplo, o Bitcoin se valorizar ainda mais para poder fazer um hard takeover. Não, mas pegar tudo de uma vez. Tem muita coisa. Que doido Claro, isso, mas é a adoro. mesma coisa as LLMs, as IAs Claro. que tem hoje. Tu acha que o pessoal de OpenAI e Gemini, tu acha que eles usam? Tu acha que eles usam aquilo que eles entregam? Mas mesmo. bem capaz. Tem uma coisa muito mais evoluída. Muito mais. Certamente. Exato. Tá, Só para você ter uma mas ideia, vamos lá. só para você ter uma ideia 2030, desse Santiago. perigo, né? Vamos falar um pouquinho só para fechar esse perigo Tá. da computação quântica, né? Que a gente fala de qubits, que é a superposição de bits, né? De 0 e 1 ao mesmo tempo, o famoso gato de Schrödinger. A gente está falando que se você tem hoje uma chave RSA 2048, que todo mundo tem, é padrão do mercado, né? A gente, com o poder computacional de hoje em dia, a gente demoraria mais ou menos aí uns 5 milhões de anos para quebrar essa chave. Por isso que ela é considerada... Mesmo com essa GPU aqui, Com a GPU top. Imagina, coloca uma GPU top, você ainda demoraria mais ou menos 5 milhões de anos, tá? Com computação quântica, chuta o número aí. sei lá, 1 hora. 2 horas, passou perto. Porra! 2 horas. Tá. Não saiu de 5 milhões de anos para 2 horas. Porque esse é o conceito de supercondutividade, tá? A gente consegue ter todos os caminhos percorridos de uma só De vez. uma só vez, sim. Eu já li bastante, já vi bastante coisa Então, sobre isso. seria, perdão, seria o conceito aí de qubit, né, como eu comentei contigo. E, de novo, isso é uma revolução, disrupção total. Quanto mais longe você estiver disso, no meu ponto de vista, mais para trás você está em termos de evolução. Porque esse é o caminho de evolução. Daqui a 5 anos, essa tecnologia, no meu ponto de vista, já será uma tecnologia, talvez seja muito otimista, talvez, não sei, mas já será uma tecnologia de mercado, não acessível. O vínculo que eu faço com o IA aqui, a gente está falando, né? Uma GPU está lá processando dado e testando uma série de caminhos, hipóteses. Quando tu traz esse elemento quântico do processamento, cara... É nada. É nada. É isso. Ela vai processar um volume absurdo de dados e de caminhos em segundos. Mas cara. é por isso que eu falo. O É dado, uma o inteligência dado ele tem que ser muito absurdamente íntegro, né? rápida. Ele tem que ser muito verdadeiro. Esse é o problema. É por isso que eu fiz essa perspectiva daqui 5. Se a gente bota isso na jogada, cara... Eu não vejo isso ainda comercial em 5 anos, Não? disponível Tá. para todo mundo. Por quê? Porque é tão poderoso isso, mas é tão poderoso que só os governos, sei lá, Estados Unidos, eles vão se apropriar primeiro disso, vão estabilizar isso, vão, de alguma forma, ter vantagens competitivas, talvez até, não sei, usando isso de forma militar. Não sei, estou chutando aqui, tá? Com certeza. Não vai ter como não... né? E aí depois que eles usaram isso de forma, como se fosse a ARPANET, né, que a gente está falando. A internet inicial ela foi usada de forma, durante um bom tempo como militar, para depois se tornar realmente a internet que a gente tem hoje em dia. Eu faço essa mesma analogia, né? Existe aqui uma simbiose de comportamento muito comum entre a internet e a AI e o próximo nível, que é a computação quântica, no meu ponto de vista. A gente está numa nova era vindo aqui com computação quântica, mas isso tem que ter um pouco mais de maturidade. E aí primeiro Mas ela já está ali, né? Mas já está ali. A gente já está falando que IA está aqui, está vindo, é uma realidade e já É tem a próxima onda ali. É a já. próxima onda. É. Do Gente, meu ponto vai de ser vista, é a muito próxima rápido. onda. Total. Muito rápido. Total. Cara, esse eu acho que a gente faz um outro podcast pra gente fazer o podcast da viagem. Entendeu? Boa. Pra gente brincar e ir para todo lado. Excelente. Passamos do tempo, o Gabriel tá morrendo de fome. Gente, muito obrigado. Wagner de novo, Rafa, obrigado. Santiago, vamos fazer no Rafael depois, vamos focar nele. Vamos focar nele. Foi Depois muito é legal. Fazia tempo, eu acho, que a gente não gravava um que desse
sei lá, essa Era provocada, lógico. né? Era lógico. Isso, de ficar pensando assim, sei lá, tudo que pode acontecer. E ao mesmo tempo a gente, né, entendo eu que a gente colocou assim, meio que a IA ficou um pouco mais claro, né? O que tem que ser feito, como é que ela funciona, quais preocupações as empresas têm que ter. Então, fica o recado, comece a trabalhar com governança, e a gente tem um time para isso, muito especializado, a gente pode ajudar vocês a entender como IA e esses dados de IA, né, vão trafegar, acho que é a parte número 1. E também temos, né, a opção de trabalhar com a Pure Storage, essas camadas, para que vocês possam fazer esses testes, estudar e brincar e poder entender qual é o caso de uso que vai ter mais retorno de forma segura, de forma previsível, um investimento previsível, né, com a Pure Storage. Tá? É isso. Então, obrigado, Rafa. Imagina. Acho que a gente vai ter vários ainda para falar de IA. E, Santiago, esse é o primeiro de alguns. Pô, contem comigo, Já prazer. tem o próximo, né? prepara. Já tem o próximo. Vai ter próximo. Já tem o próximo. Pô, não, contem comigo, um prazer. Muito obrigado Prazer. por ter vindo aí conversar com a gente. Show de bola. Pessoal, até a próxima.